Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Jadson Reis, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Estarei nessa jornada com vocês em busca da tão sonhada carteirinha vermelha, tá bom? Estarei lecionando aqui com vocês Direito Penal, tentando ajudar vocês, e eu quero fazer uma promessa aqui, ó, olhando no olho de vocês, hein, ó, olhando no olho, de que eu vou me esforçar ao máximo para que vocês aprendam, absorvam todo o conteúdo de direito penal necessário para o sucesso na prova da OAB, beleza? Vou me comprometer aqui com vocês para que vocês consigam absorver ao máximo de conteúdo e detonem naquelas 6 questões de direito penal lá na prova e consiga alcançar o sucesso que tanto desejam e tornem-se advogados e passem a ir por aí advogando nesse mundão jurídico, beleza? Gente, é o seguinte, hoje eu vou começar a tratar de um assunto muito interessante, é um assunto dentro de direito penal o mais cobrado dentro do direito penal, ali pela FGV, que é a banca da ordem, né? E que é a teoria do crime, tá bom? Como eu já me apresentei para vocês, meu nome é Jadson Reis, já disse o que eu faço, advogado criminalista e tudo mais. Vamos adiante. Hoje falaremos da teoria do crime, nossa primeira aula vai tratar desse tema. Teoria do crime, como eu já disse, é o tema mais cobrado dentro da OAB, porque é um tema muito extenso, mas você vai sair daqui dominando todo esse conhecimento, todo esse tema, e vai detonar lá na OAB, na hora da sua prova, tá? Vamos lá. Teoria do crime, gente. Teoria do crime também é chamada de teoria do delito, teoria geral do crime ou teoria do fato punível, tá bom? Teoria do crime, que nada mais é do que o estudo dos pressupostos utilizados para reconhecer e aplicar uma punição determinada a uma ação que lesione ou ameace lesionar bens jurídicos. Beleza? Então, tem como objetos de estudo os elementos utilizados pelos aplicadores do direito para reconhecer a existência de um crime e aplicar sua respectiva punição. Para a gente definir crime, o que é crime, nós precisamos analisar qual o critério utilizado para a definição de crime. Porque existem várias formas de você definir crime. Você pode definir crime através da lei, você pode definir o crime através do critério material ou através do critério formal, beleza? Vamos lá. O critério legal de crime vai ser a previsão legal de onde está previsto o que é crime, tá? Em qual legislação está previsto o que é crime? O critério material será o critério utilizado que leva em consideração a relevância do mal causado pelo agente ao bem jurídico tutelado, ao bem que aquela norma busca proteger, como, por exemplo, no crime de homicídio, a norma tem como bem jurídico tutelado a vida humana, beleza? E o conceito formal também nada mais é do que o conceito que utiliza os pressupostos de aplicação da pena, de pressupostos de aplicação de reconhecimento do crime. Ele utiliza para reconhecer e conceituar crime os elementos que constituem aquele crime, beleza? Então, esses são os 3 conceitos aí, podemos variar, então, o conceito de crime a partir do critério utilizado para reconhecer o conceito de crime. Vamos lá. Critério legal, beleza? Critério legal, gente, é o seguinte, no Brasil nós adotamos o conceito de infração penal, que é sinônimo de delito, tanto para a Constituição de 88, tanto para o Código Penal, como gênero, ou seja, a infração penal é o gênero que possui as espécies crime e contravenção penal. Essa é a diferença trazida pela lei, aí pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Contudo, essa não é a única diferença, tá? Que é trazida pela lei. Qual a diferença que é trazida pela lei? Vamos ler aí o artigo 1º? O artigo 1º diz o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, ou cumulativamente com a pena de multa. Então, crime, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Penal,
que é o decreto 3914 de 41, é aquele que é punido com pena de reclusão ou detenção, com ou sem multa, não importa. Sempre que, então, houver uma pena de reclusão ou detenção, será ali considerado crime. E, continuando aqui, contravenção. A infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa. Ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Ou seja, contravenção vai ser, então, quando aquela conduta for punida com a pena de prisão simples, não a reclusão nem detenção. Beleza? Ah, mas essa não é a única diferença entre crime e contravenção, tá, gente? Existem outros, como, por exemplo, a tentativa na contravenção, ela não é punida, enquanto nos crimes ela é punida, tá? Então, essa aí, dentre outras diferenças que existem entre contravenção e crime. Como já disse, no Brasil nós adotamos o crime como sinônimo, infração, na verdade, infração penal como gênero e crime e contravenção como espécies, sendo que infração penal é sinônimo de delito, beleza? Então, vamos seguindo aí o nosso próximo critério. Bom, critério material ou substancial. Então, são nomes para a mesma coisa, tá? Com o mesmo conceito. Como eu disse antes, ele considera crime toda lesão causada ao bem jurídico protegido pela lei penal. Então, se existe uma lesão dolosa contra um bem ou culposa contra um bem jurídico protegido pela lei penal, como, por exemplo, a integridade física, o patrimônio, a administração pública, sempre que houver uma lesão causada a esses bens jurídicos protegidos pela lei penal, então é considerado crime de acordo com o critério material ou substancial, beleza? E o critério formal? Formal também conhecido como critério analítico ou dogmático, beleza? Para esse critério, ele conceitua crime de acordo com os elementos que formam o crime. Então, vai variar de acordo com a teoria adotada para conceituar crime, tá? Vamos lá. Como assim vai variar de acordo com a teoria adotada? Porque, como para essa teoria, para esse critério, o critério formal, crime são os elementos que o formam, de acordo com a quantidade de quais elementos são esses, será ali determinado o que é crime. A teoria bipartite, por exemplo, ela diz o seguinte, que crime é o fato típico e ilícito, ou seja, sempre que o fato for típico e ilícito, para a teoria bipartite, é considerado crime, beleza? E a teoria tripartite, bipartite, gente, porque só tem dois elementos, tá? Só existem dois elementos para conceituar o crime, que é o fato típico e a ilicitude, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Existindo esses dois elementos, já considera-se crime. Teoria bipartite, porque só precisa de dois elementos. Teoria tripartite. Para a teoria tripartite, crime é o fato típico, ilícito e culpável, tá bom? Essa é a doutrina majoritária no Brasil, beleza? Nós vamos adotar daqui para frente no nosso curso, nas nossas aulas, a teoria tripartite do conceito de crime. Ou seja, para a teoria tripartite, o crime é o fato típico, ilícito e culpável. E por quê? Porque ele tem só três elementos. Teoria tetrapartite, o fato é típico, ilícito, culpável e punível. Ou seja, precisa de 4 elementos para reconhecer o crime, né? Então, a punibilidade, nesse caso, ela é uma consequência do crime, e não uma parte do crime. Ela, na verdade, é um exaurimento, beleza? Ela, na verdade, não será considerada dentro da estrutura do crime, porque ela só surge, a punição só surge após a consumação do crime, tá bom? Então, ele não faz parte do crime em si, mas sim é uma consequência autorizadora do poder de punir do Estado, do famoso jus puniendi. A teoria que nós vamos adotar daqui para frente será a teoria tripartite de crime. Como eu já disse, considera crime fato típico, ilícito e culpável, beleza? Vamos começar, então, a falar do primeiro
elemento aí do fato do crime. Como eu disse, a teoria tripartite considera crime o fato típico, quando o fato é típico, quando o fato possui ilicitude e quando o fato possui culpabilidade, beleza? Esses são os 3 elementos que compõem o crime de acordo com a teoria tripartite. Vamos passar a estudar, então, o primeiro elemento do crime, fato típico. Fato típico nada mais é do que um fato humano que produz um resultado que encontra previsão em uma norma penal incriminadora. Por outro lado, fato atípico é um fato humano que não se enquadra nos elementos previstos pela lei penal, beleza? É o primeiro elemento do crime e é composto pela conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, beleza? Primeiro elemento do crime. Então, ele é composto, o fato típico é composto pela conduta, pelo nexo causal, resultado e a tipicidade. Esses são os 4 elementos formadores do crime. A ausência desses elementos faz com que o fato torne-se atípico. Ou seja, não haverá crime, não haverá o reconhecimento daquele crime, da prática daquele crime pelo agente, beleza? Então, primeiro elemento, fato típico, é o primeiro elemento do crime e é composto por esses 4 subelementos que acabamos de falar: conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Fechou? Gente, conduta. Conduta, o que é conduta? Conduta é ação humana consciente e voluntária. Todo crime possui conduta. Caso contrário, ocorrerá a atipicidade. Será atípico e não ocorrerá o reconhecimento do crime, não ocorrerá crime, beleza? Então, a ação é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária. O conceito de conduta pode variar a depender da teoria adotada para reconhecer a conduta. A teoria adotada para reconhecer a conduta podem ser 2. Na verdade, existem outras, só que aqui nós vamos nos limitar às duas mais importantes que são cobradas no exame de ordem. Beleza? Teoria causalista, também chamada de teoria natural clássica ou mecanicista. Para essa teoria, conduta é nada mais nada menos do que um movimento corporal voluntário que altera o mundo exterior. Um problema da teoria é que nos crimes formais ela não consegue ser aplicada, porque existem crimes que não alteram o mundo exterior. Existem crimes em que há uma conduta, mas essa conduta não gera nenhuma alteração no mundo exterior, porque não existe resultado naturalístico daquele crime, por exemplo. Beleza? Então, essa teoria não é a adotada, a teoria causalista não é adotada pelo nosso Código Penal e pela nossa legislação. Mas a teoria finalista, ela é. Para teoria finalista, conduta é um comportamento voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Ou seja, o agente tem a consciência ali do comportamento, né? E aí ele voluntariamente dirige aquele comportamento a um fim. Por exemplo, eu, agora, nesse momento, tenho um comportamento voluntário. Voluntariamente e dirigido a uma finalidade. Minha finalidade é pegar esse copo aqui e tomar água. Meu comportamento voluntário de pegar o copo é psiquicamente dirigido à finalidade de levá-lo à minha boca para eu poder beber água, beleza? Teoria finalista, ou seja, comportamento é voluntário, consciente, dirigido a uma finalidade. Criado pelo Hans Welser, um alemão, tá? Em 1930, e é a teoria adotada pelo nosso Código Penal brasileiro desde 1984. Então, professor, antes de 1984, não existia teoria finalista no Código Penal? Gente, antes de 1984, a teoria adotada era a causalista, mas a partir da reforma de 1984, taxativamente passou-se a empregar a teoria finalista para reconhecer e aplicar a conduta, beleza? Teoria finalista, então, é aplicada para a gente. Vamos, então, passar a previsão legal aí, a conduta, né? Que é a ação ou omissão humana voluntária e dirigida a uma finalidade,
ela pode se revelar através de 3 objetos jurídicos, digamos assim, para o direito penal. 3 formas, quais? A conduta pode se revelar através do dolo, da culpa ou da omissão. Essas são as 3 formas em que a conduta pode aparecer para você na sua prova, ou no direito penal como um todo, será relevante. Se ela for dolosa, culposa ou por omissão. Vamos ver onde está prevista essa possibilidade de punição dessa conduta dolosa, culposa e omissiva. Bom, está no artigo 18 aí, como nós podemos observar. O artigo 18 traz a seguinte redação. O caput. Disse crime, e como eu disse, aí foi reformado em 1984, crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí nós podemos perceber que doloso é quando a gente quer aquele resultado, ele realmente buscava aquele resultado, ou assumiu o risco com a sua ação de produzir o resultado. E crime culposo, nós temos aí que considera crime culposo, disse crime culposo, inciso 2º, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, a gente pode já, dessa análise, perceber que o crime culposo, ele é uma exceção. A regra é a punição do crime doloso. E o crime culposo só poderá ser punido quando houver previsão legal daquela punição ali, daquele delito na modalidade culposa, beleza? Vamos lá. Crime culposo, aí a gente pode ver que crime doloso, na verdade, ele é quando a gente tem o interesse mesmo de praticar aquela conduta dolosa, né? Então, dolo é a vontade livre e consciente, tá bom? Livre e consciente, dirigida a uma finalidade. O conceito de dolo é o mesmo de conduta? Não, não é o mesmo de conduta, tá? Mas o dolo, ele é dirigido a uma finalidade. O agente é o que está na psique do agente, é a intenção principal do agente que vai cometer aquele crime, beleza? Aquele delito. O dolo, ele pode se dividir em espécies, tá? O dolo pode se dividir em espécies. O dolo dividido em espécies são as seguintes: o dolo direto, imediato, determinado, intencional ou incondicionado. Também é o dolo simples, tá bom? É o dolo que o agente realmente busca, é a finalidade em si que o agente busca. E esse dolo, que é quando o sujeito quer a produção daquele resultado e dirige a sua conduta para alcançar aquele resultado. Ele tem interesse em alcançar aquele resultado. Esse dolo, direto e imediato, ou determinado, intencional ou incondicionado, pode ser subdividido pela doutrina em graus. Ele, na verdade, ele é subdividido pela doutrina em graus. Da seguinte maneira: o dolo de primeiro grau é a intenção principal do agente, é a finalidade em si do agente, é o que ele queria. O segundo grau são as consequências necessárias do querer do agente. Como assim? São as consequências do crime que vão acontecer para que ele atinja a finalidade principal. Então, é o dolo de segundo grau, as consequências necessárias para que ele atinja o crime, o resultado paralelo ao crime, beleza? E o de terceiro grau são as consequências das consequências. Com um exemplo, agora tudo vai ficar bem tranquilo. Imagine a seguinte hipótese de um terrorista que ele quer colocar uma bomba num avião para explodir o presidente da república que estará viajando naquele avião. O terrorista sabe que ele, ao colocar a bomba naquele avião, vai matar não só o presidente, que nesse caso seria o dolo direto, a finalidade principal dele, dolo de primeiro grau, mas também vai matar a comissária de bordo, o piloto, o copiloto. Então, o piloto, o copiloto, a comissária de bordo serão o dolo de segundo grau desse agente, tá bom? Porque são as consequências necessárias para que ele alcance a finalidade dele, que é a morte do presidente através do explosivo. Mas, se aquela comissária de bordo estava grávida, quanto ao bebê, nós temos o dolo de terceiro grau, que são as chamadas consequências das consequências. Quanto ao bebê, aí
existe o dolo de terceiro grau, beleza? Essas são as 3 classificações do dolo dadas pela doutrina do dolo direto e imediato, determinado, intencional ou incondicionado. Fechou, galera? E a segunda espécie de dolo é o dolo indireto ou imediato. Esse dolo indireto ou imediato, o agente não quer diretamente aquela conduta. Ele não quer diretamente, quer dizer, aquele resultado. Ele não tem intenção daquele resultado direto, mas ele tem uma intenção alternativa ou eventual. Por isso que o dolo indireto ele pode ser dividido em dolo eventual ou alternativo. O dolo eventual é quando a gente assume uma pluralidade de resultados. Ele dirige a conduta para a realização de um determinado evento, mas assume o risco de provocar outro. Como assim? Ele tem a intenção de fazer conseguir um resultado, mas ele assume o risco se ocorresse outro resultado. Ele tem a consciência e a vontade dirigida a uma finalidade, só que ele não é indiferente quanto à ocorrência daquele resultado. Ele sabe que pode ocorrer, que com aquela consciência e vontade, aquela conduta, ele pode gerar, além do resultado que ele quer, outros, e ainda assim ele continua com a ação, levando a cabo a ação ali até o final, beleza? Tem consciência e vontade. Também são considerados os elementos do dolo. Consciência e vontade também são considerados elementos do dolo eventual, também do dolo normal, né? Então, um exemplo seguinte sobre dolo eventual. Imagina o traficante A, que vai até na casa do seu rival ali, o traficante B, com o objetivo de matar o traficante B, que é seu inimigo. Ao ver a luz da casa acesa, o traficante A começa a metralhar toda a casa do traficante B, assumindo o risco de atingir qualquer outra pessoa que estivesse na residência do traficante B. Após o fato, o traficante A adentra no imóvel para verificar se realmente o traficante B haveria falecido, e percebe que, além do traficante B, atingiu também sua esposa e filho, levando todos a óbito no local. Assim, o traficante A, por meio do dolo eventual, como com consciência, mais vontade, ele cometeu o homicídio doloso da esposa e do filho do traficante B, porque ele assumiu a pluralidade de resultados, dirigiu a conduta dele para a finalidade que ele queria, que era matar o traficante B. Mas, se o traficante B estivesse com a mulher, com o filho, para ele era indiferente, desde que ele matasse o traficante B, então ele vai responder por dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, não só do traficante B, que quanto ao traficante B, ele responde pelo dolo direto, né? E quanto à esposa dele e ao filho, por dolo eventual, por ter assumido o risco de produzir o resultado, tá bom? Dolo alternativo. Gente, o dolo alternativo é o seguinte: o agente quer produzir um ou outro resultado. Imagine a seguinte situação. O Marcola, ele, digamos que ele tivesse solto ou na penitenciária, junto com um inimigo capital dele, um inimigo íntimo dele. Vamos lá, o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, inimigo íntimo do Marcola. E aí o Marcola efetua vários disparos na direção do Fernandinho Beiramar, com a intenção de matar ou aleijar. Ele não para ele é indiferente, ele não se importa se ele vai matar o Fernandinho Beiramar ou se ele vai aleijar, ele só quer atingir ele de alguma maneira. Para ele, se ele morrer, se ele ficar vivo, é indiferente. O dolo dele é simplesmente de atingir o Fernandinho Beiramar ali com aqueles disparos. Ah, se morrer, não importa. Se lesionar, der uma lesão corporal nele grave, gravíssima, não importa, tá? Então, esse é o dolo alternativo. A gente opta, tem a alternativa ali de alcançar um ou outro resultado. Nesse caso, ele vai ser responsabilizado pelo crime mais grave, tá? O Marcola vai ser responsabilizado pelo crime mais grave que ocorrer, tá bom? Independente dele falar lá, mas eu queria o menos grave. A partir do momento que ficar verificado que ele não se importava
com a ocorrência de um ou outro resultado, o dolo alternativo ele vai responder pelo resultado mais grave, beleza, gente? Vamos ver outros tipos de dolo, outras espécies de dolo, tá? Espécies doutrinárias. Dolo de dano é o dolo que ocorre quando o agente pratica a conduta visando lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Por exemplo, o artigo 121, crime de homicídio, no Código Penal. Dolo de perigo, o sujeito visa somente expor o bem jurídico a perigo sem a intenção de lesioná-lo. Ele não tem intenção de lesionar, ele só quer expor a perigo aquele bem jurídico. Temos, por exemplo, aí o crime previsto no artigo 129, inciso 2, lesão corporal aí no Código Penal. Dolo natural, também chamado de neutro ou acromático, é aquele que possui somente dois elementos, a consciência e a vontade. É a base da teoria finalista, né, gente? Dolo híbrido, normativo, colorido ou cinzento. É o que contém, além da consciência da vontade, a consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude, nesse caso aqui, para esse tipo de dolo, ela está dentro do fato típico, tá bom? É uma teoria, ainda faz parte da teoria neocantista e mecanicista, não é aplicada na nossa teoria aqui do direito penal, na teoria finalista aqui no direito penal brasileiro. Dolo genérico, ou só dolo, trata-se da vontade para concretizar os elementos do tipo sem necessidade de finalidade específica. Ou seja, é um dolo simples, dolo que todo crime possui naturalmente, o dolo natural. Dolo específico, elemento subjetivo específico do tipo. O dolo específico, gente, ou elemento subjetivo específico do tipo, corresponde à intenção especial que se dirige à conduta do agente e está presente em alguns delitos dolosos. Por exemplo, na extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, o agente, ele faz o seguinte, ele priva a vítima da liberdade, tá? A conduta dele ali é de privar a vítima da liberdade. O dolo dele não está somente em privar a vítima da liberdade. Esse é o dolo do crime, natural do crime. Mas para o crime de extorsão mediante sequestro, é necessário também que o agente tenha a intenção específica, ou seja, o dolo específico, o elemento subjetivo específico, que é conseguir o proveito econômico. A extorsão requer que ele tenha solicitado o proveito econômico ali, o resgate, para poder ele ser enquadrado no crime de extorsão, senão ele vai somente ser imputado ao sequestro, que é o cárcere da pessoa, tá bom? Então, o elemento subjetivo específico do tipo, ele está presente em alguns tipos penais, tá? O dolo, o artigo 159, o dolo genético consiste na vontade livre e consciente de privar a liberdade de locomoção do ofendido, o específico na intenção de obter alguma vantagem como condição ou preço do resgate. O artigo 159, crime de extorsão mediante sequestro. Dolo de ímpeto. O dolo de ímpeto é o famoso calor do momento. Pode ser um atenuante, tá? Pode configurar um atenuante lá previsto no artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Beleza? Dolo cumulativo. O dolo cumulativo também é conhecido como a progressão criminosa. A gente começa a cometer um delito e no meio da execução daquele delito ele comete outro. É o exemplo do caso de latrocínio. A gente começa cometendo um crime somente de roubo ali. Na verdade, ele começa com subtração, sem que a vítima saiba, sem a intenção da vítima perceber, ele tenta subtrair o celular da vítima. A vítima percebe, ou seja, ele está cometendo um crime de furto. A vítima percebe que ele está subtraindo, e aí a partir do momento que a vítima reage, ele saca a arma e fala para a vítima não reagir. Passa para ser um crime de roubo, né? E aí a vítima reage, tenta tomar a arma do assaltante e eventualmente vem a tomar um tiro e morre, vem a óbito. O assaltante vai responder pelo crime de latrocínio, beleza? Por quê? Porque foi uma progressão criminosa. Ele começou tentando praticar um crime de furto, foi escalando para um crime de roubo e depois chegou a um crime de latrocínio, que é um roubo qualificado. Beleza, gente? Então, vou dar uma parada por aqui. Continuamos no próximo bloco. Até mais.